vida errada de Leda começou cedo. Já de 7 para 8 anos, a primeira droga foi o haxixe. Mas ela queria mais do que consumir drogas. O sonho sempre vinha aquele comando vermelho de lá. Era o sonho que quando eu não tinha o Senhor Jesus na minha vida, era ser uma das maltraficantes da comando de lá de fora. Sabrina também foi pelo lado escuro da vida. O tráfico entrou na minha vida. Nesse momento que eu cheguei em Bocaiúva. Eu conheci umas pessoas lá e eu achava que eram meus amigos, né? A gente sempre acha isso, que são amigos. Mas não culpo ninguém por nada, porque eu fui porque eu quis, eu fiz porque eu quis. Ninguém me obrigou a nada. E eu comecei a me envolver com essa turma e tinha umas certas pessoas que estavam traficando na cidade. E eram pessoas que a gente fala assim, nossa, pessoal, é tudo perigoso, né? Aí eu quis me envolver com essas pessoas, porque eles precisavam de uma mulher para traficar na cidade, eles não tinham. Denunciada por uma amiga, acabou presa, maltratada e longe dos filhos. E a minha melhor amiga era a pessoa que sabia de tudo da minha vida, a pessoa que sabia onde eu guardava a minha droga, os meus telefonemas, os meus contatos. Ela me tirou da cama e me levou para uma festa. E eu não queria ir, mas eu fui. Para ela não ir sozinha, eu fui com ela. Só que essa minha melhor amiga, ela, por eu não querer vender mais droga para ela, porque ela me devia droga, ela me jogou dentro da cadeia. Ela me denunciou e eu fui presa naquele momento. Em que eu voltava da festa, eu fui presa. A vida de mulheres consumidas pelo tráfico, agora no Resgatados. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Resgatados. Quando se fala de drogas, você lembra de quê? De criança, adolescente, jovens, homens e as mulheres? Como ficam nessa história? Hoje nós vamos conhecer a história da Dona Leda, uma senhora que esteve envolvida e conhece também esse universo. Venham comigo. Quem vê essa senhora falante, simpática, nem de longe poderia imaginar a história dela. Leda nasceu em uma favela na região leste de Belo Horizonte há 59 anos. Vida difícil, agravada pela epilepsia. Eu queria saber, Dona Leda, como é que foi a infância da senhora? Como é que chegou? Como é que foi? Foi difícil a infância? Ah, muito, irmão. Ex-pivete de rua. Passei já da idade dos 7 para 8 com atestado de cabeça. Mais no manicômio do que dentro de casa. E o envolvimento com a maconha, com o haxixe, quando esse médico passou para minha mãe o atestado de cabeça falando que eu era deficiente mental e que tinha um tumor maligno no meio do cérebro e que ele ia aumentar as doses mais dos remédios, né, faixa preta mais alta. Aquilo, a minha mãe, de família espírita, que não conhecia Jesus, começou a chorar ali naquele consultório do Galma. E para minha mãe e meu pai, que não eram cristão, não sabia que Jesus curava, né, salvava, libertava. E minha mãe, muito desesperada, foi quando o médico falou que eu poderia se tornar uma muito agressiva, até uma assassina, e que polícia nenhuma podia prender, porque devido à minha deficiência. E ali eu, com 7 para 8 anos, o inimigo já falava assim na minha mente: você agora pode pegar aquela vizinha, pode pegar aquele povo que falava, vai lavar louca aí. E você não vai acontecer nada. E ali passou os anos, né? Uns meses, já de 7 para 8 anos, a primeira droga foi o haxixe. Se a vida era dura, Dona Leda não deixava por menos. Na escola era o terror dos colegas. Dava uma surra neles e depois comia merenda desse tudo. Nossa, E ainda falava, me derda que eu te pego. Meus pais começaram a sofrer também comigo, indo para as delegacias de menores.
Por que eles iam na delegacia de menor? Ia devido na escola, né? As pedradas na cabeça. Os próprios filhos de vizinho falavam: ah lá, louca, a baiana é louca, vamos correr que a mamãe falou que é pra nós não ficar perto dela não. Ela mata nós. E ali eu pegava, era facada, era pedrada na cabeça de arrancar sangue. E ali meus pais iam comparecer sempre com esse atestado de cabeça. Quando a intimação chegava, que era para os pais comparecer naquelas delegacias ali de menores. Com a vida correndo assim sem limites, chegar a um ponto mais perigoso era questão de tempo ou de curiosidade. E as drogas, como é que chegaram na vida da senhora? A curiosidade das drogas, porque eu já tinha sido criada com a dentro dessa favela, e eu ficava assim num buraco de uma cerca, olhando as pessoas assim da minha mais velha um pouquinho, se drogando. Aí entrava aquele dedo. Engraçado, eles falam que a droga é de hoje, né? E pela curiosidade, já fui entrando. Primeiro foi com um haxixe e a maconha, misturado com esses 8 remédios controlados. Mas o desejo de Dona Leda era outro. Começou um sonho de ir para Rio ou para São Paulo. Por quê? Para lá, né? E o sonho sempre vinha aquele comando vermelho de lá. Era o sonho que quando eu não tinha o Senhor Jesus na minha vida, era ser uma das maiores traficantes da comando de lá de fora. Peraí, a senhora tinha várias mulheres têm sonhos de ser mãe, tem o sonho de ter uma casa bonita, e o sonho da senhora era ser bandida. E ganhar muito dinheiro, porque na época eu sabia que os traficantes ganhavam, tinham seus carros, tinha casa, mas tudo, né? Não pensava em ser um aviãozinho, nem tampouco, né, ficar só na usuária, mas também trabalhar nesse comando. E quando se quer muito uma coisa, ela acaba acontecendo. A deficiência mental de Dona Leda impedia que ela fosse presa, e os traficantes sabiam disso. E inclusive quando ingressei nesse mundo lá, foi quando alguns conhecidos antigos daqui de Belo Horizonte convidou. Falou: baiana, você é deficiente mental. Sabrina nasceu em Ponte Nova, interior de Minas. Usou maconha pela primeira vez aos 18 anos, quando já morava em Belo Horizonte. Casou, teve filhos, largou tudo e foi embora. Então eu quero entregar os meus filhos, para que vocês criem para mim, porque eu não tenho condição de criar eles dessa forma. Eu não aguento ver a situação que eu estou passando. Foi uma decisão difícil, mas eu creio hoje que foi uma decisão sábia da minha parte. Porque eu penso assim que uma mãe, ela não é mãe porque ela carrega os filhos onde ela vai. Porque ela passa o que passa com os filhos, não. Uma mãe, ela é mãe quando ela pensa no melhor para os filhos e esquece dela própria. Mas você tomou essa decisão porque você já estava envolvida com as drogas? Não, eu tomei essa decisão por causa que eu precisava de ver os meus filhos bem. Para eu fazer a minha vida, para eu refazer a minha vida. Só que até então, antes disso acontecer, eu andei aprontando, eu saía, deixava meus filhos com os outros para não poder ir para a rua, para não poder ir para a farra, eu já na casa da minha mãe. Eu bebia, eu juntava com turma, eu ia para danceteria, na verdade eu tava querendo viver uma vida e na verdade eu achava que meus filhos estavam sendo uma barreira para mim. Livre, Sabrina foi morar em Bocaiúva, norte de Minas. Foi procurar trabalho. O tráfico apareceu antes. O tráfico entrou na minha vida. Nesse momento que eu cheguei em Bocaiúva. Eu conheci umas pessoas lá e eu achava que eram meus amigos, né? A gente sempre acha isso, que são amigos. Mas não culpo ninguém por nada, porque eu fui porque eu quis, eu fiz porque eu quis. Ninguém me obrigou a nada. E eu comecei a me envolver com essa turma e tinha umas certas pessoas
que estavam traficando na cidade. E eram pessoas que a gente fala assim, nossa, pessoal, é tudo perigoso, né? Aí eu quis me envolver com essas pessoas, porque eles precisavam de uma mulher para traficar na cidade, eles não tinham. A mulher no tráfico, eu acho que é mais difícil de ser percebida. Ela dependendo da situação, no meu caso, eles precisavam de uma mulher que estava envolvida na sociedade para poder vender droga, não para pessoas pequenas, em modo de falar, mas era para a alta sociedade da cidade. E eu estava envolvida na alta sociedade. Eu vendia droga para advogados, para polícia, eu vendia droga para empresários. Eu não vendia droga eu não vendia uma buchinha de maconha, um pouquinho de cada coisa, não. Entendeu? Então, assim, eles precisavam dessa mulher para poder ficar inclusa no meio da sociedade. Eu vendia cocaína, eu vendia maconha e eu vendia crack. Sabrina acreditava que tinha encontrado seu lugar no mundo. Eu entrei de cabeça. Eu queria vir aqui, eu queria trazer dinheiro, eu queria andar bem vestida, eu queria poder presentear os meus filhos com tudo do bom. E eu acho que naquele momento o tráfico veio na minha mão de uma forma muito fácil. Ganhei muito dinheiro sim, mas foi pouco tempo de tráfico. Foram 3 meses só. 3 meses, tempo suficiente para quem está no crime chegar à prisão. Eu estava em casa doente, eu estava muito doente nesse dia, eu estava com febre, garganta inflamada, de cama. E a minha melhor amiga era a pessoa que sabia de tudo da minha vida, a pessoa que sabia onde eu guardava minha droga, os meus telefonemas, os meus contatos. Ela me tirou da cama e me levou para uma festa. E eu não queria ir, mas eu fui. Para ela não ir sozinha, eu fui com ela. Só que essa minha melhor amiga, ela, por eu não querer vender mais droga para ela, porque ela me devia droga, ela me jogou dentro da cadeia. Ela me denunciou e eu fui presa naquele momento. Em que eu voltava da festa, eu fui presa. Dona Leda ainda estava em liberdade e no tráfico a vida seguia do jeito que ela queria. A senhora chegou a cometer que tipo de crime? A senhora deu tiro já? Olha, portes de arma, formação de quadrilha, né? Tesoureira no dinheiro, né? Nas vendas. Só se tornou então alguém de confiança. Se tornou confiança devido como? Quando a gente não tem Jesus, a mente vazia, ela é a oficina de Satanás. Então, como que os conhecidos meus na época fizeram o convite? Como meu sonho era ingressar, porque ganhava muito dinheiro. E ganhava mesmo? Ganhava bastante dinheiro, só que, porém, o dinheiro não é fácil. Já não tinha sossego para comer nem para dormir, né? Porque não tem mesmo. E o perfil de ser mulher nisso? A senhora teve que impor, porque no mundo do tráfico é muito masculino. Como é que a senhora, como mulher, chegava nisso? Não, o inimigo tinha me posto, não tinha em mim, assim, pessoas afeminadas. As vestes, a mente praticamente era de homem. Não tinha, né, 3 oitão. Tudo que um homem fazia, não aceitava assim gritar mais alto se balançasse o pé. A senhora... pé, outro no peito. A senhora dava mesmo? E inclusive quando me ingressei nesse mundo lá, foi quando os conhecidos, alguns conhecidos antigos daqui de Belo Horizonte, convidou. Falou, Baiana, você é deficiente mental. A polícia nunca vai te prender, você nunca vai passar por as cadeias. Depois que a paz entrou no quarto e disse, este corpo é meu. Ela chora todo dia, ele bebe todo dia. Ela ora todo dia, ele bate todo dia. Ela jurou meu casamento. As mulheres do
tráfico são fruto de uma realidade social dura e desigual. A maioria vem de comunidades pobres usadas pelos grandes chefões. E esse não é um fenômeno brasileiro. Na Colômbia, o narcotráfico é o principal motivo da prisão de mulheres e no México, o número de presas ligadas ao tráfico aumentou 400% desde 2008.